Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Meus queridos, nós vamos iniciar hoje então o comentário, né? Nós vamos falar sobre o último evangelho, ou o quarto evangelho, que é o evangelho segundo escreveu João. Então vocês abram aí, né, a Bíblia, para que a gente possa acompanhar nos textos. Nós vamos falar, né, como nós estamos falando, da mesma forma, né, que a gente está abordando os outros também, quem é o autor, qual foi o tema, qual foi o período, né, o conteúdo, o que tem de diferente nesse evangelho em relação aos outros. Bom, então nós já aprendemos que os três primeiros, o Mateus, o Marcos e o Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? Isso quer dizer que eles são semelhantes. A palavra sinótico quer dizer semelhantes, sob o mesmo olhar, né? Sob a mesma perspectiva. Ou seja, o relato dos três evangelistas, Mateus, o Marcos e o João, Mateus, o Marcos e o Lucas, eles são relatos bem parecidos, né? Eles contam a vida de Jesus, eles contam o ministério de Jesus, a missão de Jesus, de uma forma muito semelhante, né? Os detalhes, um vai ter diferente do outro, mas no geral eles são bem parecidos. Agora, o Evangelho de João, ele é peculiar, o Evangelho de João, ele é diferente, né, dos outros. Enquanto Mateus pretendeu apresentar Jesus para os judeus como o Messias, o rei, né? Aquele que viria à semelhança de Davi, né? O Messias prometido. Marcos, ele escreve aos romanos e pretende apresentar Jesus como, embora seja aquele que tem domínio, poder, autoridade sobre os demônios, sobre a natureza, as forças da natureza, sobre as enfermidades, sobre a própria morte, mas apresenta ele como o servo sofredor, aquele que veio para servir, apesar da sua autoridade e do seu poder. Lucas, ele fala então aos gregos, né, aos gentios, e aí fala de Jesus, mostra Jesus sendo aquele que é o perfeito, o homem sem pecado, o homem, a sabedoria de Deus. Então a gente percebe que cada evangelista apresenta Jesus com uma característica diferente ou destaca, né, diferentemente a vida de Jesus, a natureza de Jesus, porque tem intenções, né, diferentes, públicos diferentes, alvos diferentes. João, ele escreve então, o público-alvo dele é a igreja, tá bom? Naqueles tempos, queridos, que eles viviam lá, já havia uma seita, um movimento, né, herético, que questionava a natureza de Jesus, a divindade de Jesus. Olha que coisa interessante, só para a gente entender aí um todo. Eles, então, essas pessoas, né, alguns judeus, eles questionavam então, dizendo que Jesus não era Deus. Isso é chamado de gnosticismo. O gnosticismo dizia que Jesus não era Deus. Veja só que coisa interessante, no sentido de que nesse tempo já havia ensinos, né, distorcidos a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Cristo. Um certo judeu chamado Cerinto, era ele que propagava mais essa heresia. Os anciãos, os presbíteros, melhor dizendo, das igrejas da Ásia, tá? Os líderes, né? Os pastores das igrejas, da igreja da Ásia, pediu a João, o apóstolo, que escrevesse então um evangelho, né, que mostrasse que de fato Jesus era Deus. Então ele escreve esse evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo João. Então, qual é o tema principal? Bom, o autor, a gente já vê aqui que é o João, né? Inclusive isso nós vemos em vários versículos, tá?
Quando a gente vai lá para o final, a gente vai ver depois, né? Mas o próprio João fala que ele mesmo é o autor, né? Ele se identifica. Mas só para falar, o autor é João, o tema é Jesus, o Filho de Deus, tá? Então João, diferente dos outros, apresenta Jesus como o próprio Deus, como sendo Deus. Olha como começa bem diferente aí o Evangelho de João, logo no capítulo 1, verso 1. Estão com a Bíblia aberta? Se tiver, vamos lá folhear a Bíblia, meus amados. Nós vamos buscar, todas as vezes que for possível, né? Nós vamos buscar os textos bíblicos para dar base às nossas declarações, para que a gente não fique aí no campo do achismo e apenas das opiniões, mas sim buscando sempre texto bíblico. É assim que a gente estuda, né? Aí a teologia, sempre buscando uma fonte segura para afirmar. Quando a gente não tem direto na Bíblia, a gente busca na história, a gente busca na cultura, a gente busca nos próprios originais, ou seja, nós sempre vamos recorrer às fontes, tá bom? Para que a gente não fique assim nas opiniões pessoais. Então o capítulo 1, né? O João capítulo 1, verso 1, ele vai falar sobre Jesus. Quem era Jesus? Então olha só, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então olha só como ele já começa no primeiro versículo do seu evangelho declarando quem era Jesus. No princípio do que ele se refere? Não é no princípio da criação, como por exemplo está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Vocês lembram lá como está escrito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali está falando então do princípio da criação de Deus. Mas o que João se refere aqui, o texto original na língua grega, se refere no início na eternidade, tá? Então no princípio, né, era o verbo, ou seja, lá na eternidade era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja só, no mesmo capítulo 1, verso 14, né, João ele vai ter outro versículo que reforça essa ideia. Ele vai dizendo assim, olha que coisa interessante, verso 14, bora lá meu povo, folhear a Bíblia logo de manhã, cafezinho da manhã, café com teologia, Bíblia Sagrada. Daqui a pouco a gente tem um chá de raiz de Jessé, uma bolachinha de joelho, viu? É assim que a gente começa os nossos estudos de manhã, né? Então olha só, capítulo de número 1 de João, versículo de número 14, né? Vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não é isso? Então, o verbo aí é a palavra, tá? Os gregos, né, eles tinham um conceito de que todas as coisas tinham tido origem, tinham sido feito, né, pelo logos. A palavra logos, que é traduzido por palavra, né? É traduzido por palavra mesmo, verbo, palavra, é o pensamento verbalizado, tá? Então eles entendiam que era o verbo que deu origem a todas as coisas, né? A palavra. E a gente vê de fato lá no Gênesis que foi a palavra de Deus que foi dando origem, né, a todas as coisas. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luminares. Disse Deus, haja animais aquáticos. Disse Deus. Então a palavra de Deus é quem dá origem. E aí o João começa, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí o verso 14, né? A palavra se fez carne. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, encarnou. Deus encarnou, que nós entendemos que é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Quando a gente vai lá para a primeira carta de João, bora lá, quase no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, não é evangelho, é carta, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 1 também, olha que coisa interessante. Então, nós estamos falando de João, Evangelho, capítulo 1, verso 1, agora de primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 1 também. Tá? Então, em 1 João 1:1 vai dizer: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha só, então tocaram da palavra da vida. Então é interessante que João, no seu outro escrito, né,
O Evangelho de João foi escrito por João, primeira, segunda e terceira epístola foi escrito por João e Apocalipse foi escrito por João. Então esses 5 livros é de autoria de João, né? Esse um dos apóstolos de Cristo, tá bom? Então a data que foi escrita, aí esse Evangelho foi escrito em torno entre o ano 80 e o ano 95. Lembrando, rapaz, vocês não vão dormir aí não, hein? Não cochila aí não, ó. Os varões ali, ó, estão deitado em berço esplêndido, ó. Coisa boa, isso é privilégio, né, irmão? Já pensou que tecnologia do século 21 e o pessoal faz o curso assim, ó. Se tivesse frio aí, vocês iam estar debaixo do manto, né? Mas vamos entrar em outro manto aqui. Então, olha só, amados, João foi o último apóstolo, né, de Cristo a morrer. Ele morre de morte natural, não é martirizado como todos os outros, tá? Ele morre mesmo assim, é um ancião, né? Dizem alguns que ele morre com quase 100 anos de idade, tá? Então, um ancião mesmo, né? Foi um pastor lá na cidade de Éfeso, ele residia na cidade de Éfeso, pastoreou a igreja lá, né? Aquela igreja lá de Apocalipse, né? Aí uma carta também que Paulo escreve aos Efésios, essa mesma igreja que João provavelmente ele pastoreou lá, tá bom? Então esse é o personagem João, ele escreve sobre Jesus sendo o Filho de Deus. A data que escreve é o ano 80 e o ano 95, né? O público-alvo é a igreja, então ele escreve para a igreja. Ele escreve, amados, isso vai estar registrado lá no capítulo 20. Vamos lá no capítulo 20, bora ler Bíblia. Lembra que a proposta do curso é que vocês no final do curso tenham gravado, esteja na memória de vocês, os 31.173 versículos que existem na Bíblia? Então bora começar agora a gravar isso, a decorar. Capítulo 20, amados, Evangelho de João, capítulo 20, o verso 30, olha que coisa interessante. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o propósito de João escrever este evangelho, como eu disse, era de provar que Jesus era Deus, e para que as pessoas crendo nisso, elas fossem salvas ou permanecessem crendo, né? Então, aí alguns entendem que para que creiam, é para que continuem crendo, porque era a igreja, ele estava direcionando esse evangelho à igreja que já cria, mas como houve esse ensinamento herético, né? Ele foi corrigir e dizendo não, que Jesus de fato era Deus, então para que eles continuassem crendo que Jesus era Deus, porque isso é a grande diferença de nós, né, cristãos, protestantes, evangélicos. Essa é a grande diferença do evangelho para qualquer outra mensagem que fale inclusive até de Jesus, porque tem pessoas que falam de Jesus, mas não falam como sendo de fato quem ele é, o próprio Deus. Lembra lá em Mateus capítulo 16, naquele tempo já que Jesus andava ali na Palestina, já questionaram, já falavam algumas coisas a respeito de Jesus, né? Só que ideias equivocadas. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles responderam: uns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é o João Batista, né? Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um desses profetas. Então pegaram esses profetas assim bem duro, bem rígido, né? Bem enfático, e compararam mais ou menos aí que Jesus era mais ou menos um profeta como eles. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante, amados. Então a diferença, né, para aquele que crê em Jesus de uma forma correta e não crê em Jesus de forma correta, porque tem uns que creem em Jesus não de forma correta. O islamismo crê que Jesus foi um profeta, não é? Quando a gente pega algumas religiões aí, até acreditam em Jesus como sendo uma figura histórica, mas não como sendo Deus. Essa é toda a diferença que nós temos, né, a respeito da mensagem do Evangelho. Jesus é Deus, e esse fato de crer que Jesus é Deus é que é possível ser salvo. Nós temos que declarar, isso é doutrina essencial, central do Evangelho. Jesus é Deus,
tá? Ele não só foi, ele é Deus, ressuscitou. Ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus e ninguém ressuscitou como Jesus. Está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Ele é o próprio Deus, é uma das pessoas da Trindade. E nós vamos ver isso aqui nesse estudo aqui no Evangelho de João, que isso é enfatizado e isso é fundamental, amados. A declaração: Jesus é Deus. Ele mesmo, Jesus, disse que aquele que confessasse ele estava confessando o seu Pai. Aquele que negasse ele estava negando o seu Pai, né? Então, para ser salvo é preciso confessar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Nós temos que crer nisso. Negar o nome de Jesus é negar a Trindade, é negar o Pai, é negar o Espírito Santo, tá certo? Quem crê em Jesus, então, é salvo, né? Então o Evangelho segundo João, ele é peculiar e revela mais a fundo o mistério da pessoa de Cristo, porque é um mistério, como que um ser, ele tem na sua natureza, ele tem aliás duas naturezas em si, que é a natureza humana e a natureza divina, né? A gente chama isso de dupla natureza de Cristo. Isso para nós é um mistério, porque a gente não tem nada parecido, ou é Deus ou é criador ou é criatura, ou é Deus ou é ser humano, não é? Mas em Jesus essas duas naturezas são reunidas. Ele de fato foi 100% homem, né? O ser humano como nós todos, porém a Bíblia vai dizer, vai enfatizar, sem pecado. É aqui que está toda a diferença. Mas Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, né? Se sentiu abandonado, se entristeceu, chorou, sentiu dor. Olha só, então ele participou, como vai dizer Hebreus, de toda a nossa natureza, participou das nossas aflições. Porém, a diferença é que não houve nele pecado, tá certo? Ele foi o ser humano perfeito, o ser humano sem mácula, sem mancha. Não houve pecado na vida de Jesus por nenhuma via. Ele não pecou nem pelo pensamento, ele não pecou nem pelas palavras, ele não pecou nem pelas ações, ele não pecou nem por abrigar nenhum sentimento negativo em seu coração. Ele era amor puro, ele era retidão de Deus, ele era a manifestação, a expressão máxima de quem é Deus, vai dizer Hebreus, né? No capítulo 1, lá pelos versos 2 ou 3, vai dizer que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Olha só que coisa linda. Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, ia dizer glória a Deus agora. Mas vamos lá. Amém, varão? Não é possível fazer uma declaração dessa e os irmãos não falam uma língua estranha? Vamos lá, irmão, brincadeira da parte. Então, esse evangelho vai falar a fundo, né? O mistério da pessoa de Jesus, né? Ele mesmo se identifica como autor do evangelho, próprio João, como eu disse. Lá no capítulo 20, vamos ler o capítulo 20, só para confirmar aqui que o próprio João, ele confirma que ele é o autor desse evangelho. No capítulo 20, verso 20, lá no finalzinho do evangelho mesmo, tá? Os últimos versículos lá. Então, vamos lá para o final do evangelho. Capítulo de número 20, versículo de número 20 ao 24. Amados, é 21, desculpa, tá? Anotei 20 aqui, mas está errado a minha anotação. Fiz ontem aqui o estudo, mas anotei errado. É 21, capítulo 21. É o final mesmo lá, o último capítulo. Capítulo 21, verso 20 até o 24. Eu leio aqui, vocês acompanham aí, tá? Então, repetindo, Evangelho de João, capítulo 21, verso 20 ao 24, diz assim, ó: E Pedro, voltando-se, viu que os seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, o que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Aí o verso 24, ó: Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então o próprio João, no final do seu evangelho,
ele deixa a sua assinatura, né? Ele diz que é ele mesmo que testifica daquelas coisas, ele mesmo que presenciou tudo aquilo que ele acabou de escrever, tá bom, queridos? Então bora lá, o propósito do Evangelho, né? Qual é o propósito do Evangelho? E é claro esse propósito do Evangelho, né? Que ele está registrado, o propósito, no capítulo 20. Vocês estavam no 21, bora só recuar um capítulo, amados, para não fadigar vocês, não cansar vocês nessa manhã. A gente só vem um versículo para trás. Capítulo 20, verso de número 31, nós lemos, mas vou ler de novo para enfatizar, ratificar, para vocês anotarem e ficar grudado na memória de vocês. E para não dormirem, amados, vamos lá. Vocês sabem, né? Tem 3 pecados teologicamente que não tem perdão nessa vida nem na futura, viu? Preste atenção que isso é muito importante. Não tem perdão, tem 3 pecados que não tem perdão nessa vida e na vindoura: blasfêmia contra o Espírito Santo, dormir na minha aula e colar na minha prova. Então cuidado aí, viu? Meus irmãos, cuidado, vigia aí. Vamos lá. Capítulo 20, agora vocês ficaram com medo, né? Agora vai estar acordado aí todo mundo. Vamos lá. Capítulo de número 20, versículo de número 31, o propósito, né, desse evangelho é esse versículo 31, Esses, porém, os sinais, né, que foram registrados aqui, e a gente vai falar sobre esses sinais, sobre os milagres registrados no Evangelho de João, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida eterna em seu nome. Então esse é o propósito do Evangelho, deste Evangelho de João: falar que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo e é o próprio Deus. Então ele fala da natureza, né, de Jesus, que nós já falamos no capítulo 1, verso 1. O capítulo 14, amados, até o capítulo 17, se vocês puderem abrir a Bíblia aí e depois lerem. Agora a gente não vai conseguir ler por causa do tempo, por conta do tempo, né? Para a gente ler os 3 capítulos agora, nós íamos gastar muito tempo. Mas eu recomendo que vocês aí em casa, se não depois da aula, depois façam isso, tá? Mas anotem aí o que vocês precisam fazer. Lê os 3 capítulos, 14, aliás, os 4, né? 14, 15, 16 e 17, tá bom? Os 4 capítulos do Evangelho de João, do 14 ao 17, em toda a Bíblia, é o trecho que contém mais afirmações, mais declarações a respeito da Trindade. Então olha só, olha como é importante, amados, esse trecho aqui. Então esses 4 capítulos, do 14 ao 17 do Evangelho de João, onde vai em toda a Bíblia, tá, registrar, falar a respeito da Trindade. Vai falar de o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Então a doutrina que nós chamamos de Trindade ou Triunidade, né, as 3 pessoas da divindade estão registradas aqui nesses capítulos, tá? Então há a declaração explícita aqui de que o Pai é Deus, de que o Filho é Deus e de que o Espírito Santo também é Deus. Os 3 são Deus, não são deuses, né? Não é no plural, aqui os 3 são Deus, que é outro mistério, outra coisa bem complicada da gente estar entendendo. Ou seja, como que um ser pode ser 3 pessoas e mesmo assim ser um Deus? É o mistério também da Trindade, aquilo que foge da nossa capacidade de entendimento, porque é Deus, nós estamos falando de Deus, ele não está falando de qualquer uma criatura ou algo que seja semelhante a nós. Pelo contrário, é nós que somos semelhantes a Deus, não é Deus que é semelhante a nós. Nós somos a imagem, fomos criados à imagem conforme uma semelhança, né? Então nós temos, Deus colocou em nós características dele e não ele de nós. Não é ele que tem as nossas características, é nós que temos algumas características de Deus, mas tem outras características de Deus que ele não compartilhou com a sua criação. Por exemplo, ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, tem todo o conhecimento. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é infinito, não tem princípio nem final de dias. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Sempre houve Deus. Ele é o autossuficiente, o autoexistente, não é servido por mão de ninguém, é Ele que serve, é Ele que cria, é Ele que mantém, é Ele que resgata aquilo que Ele mesmo cria. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, Ele não é sujeito a tempo, espaço,
né? Ele não está, na verdade, sujeito a nenhuma lei que ele mesmo criou, no sentido de lei da natureza, lei da física. Ele está para cima de tudo isso, ele é atemporal, ele entra na história, mas ele está para além da história, ele é inacessível, mas ele se relaciona também com a sua criação. Ele é Deus, ele é Senhor de tudo e de todos, no céu, na terra, debaixo da terra. Ele é Senhor dos anjos, ele é Senhor do cosmos, ele é Senhor de Satanás, ele manda nos demônios, ele dá a vida, ele tira a vida, ele ressuscita, ele fere, ele cura. Enfim, amados, é Deus, não é? Oh, meu Jesus, amado, era agora para falar aleluia. Vamos lá, amados, brincadeira. Bora nós, né? Porque se a gente não for no bom aqui, vocês dormem. Então nós falamos sobre... João fala sobre a natureza de Deus, capítulo 1, verso 1, do capítulo 14 até o 17 também, tá? Vai falar da divindade de Cristo. Vamos ler um texto do capítulo 8, verso 42, de João, vamos lá? 8:42 do Evangelho de João. Olha aí, até o Varinha deve estar também lendo a Bíblia aqui, ó. Vocês sabem que tem o varão e tem o Varinha, né? O Varinha é o menino. Varão, varoa, varinha e vareta, porque quando é menina a gente fala que é vareta. Capítulo 8, amados. Não durma não, não durma não. Olha, ele está ali espionando a Bíblia da pastora, coisa boa. Capítulo 8, verso 42. É uma bênção, né? Quando a gente tem criança e jovens assistindo a aula. 8:42 do Evangelho de João diz assim, ó: Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Olha que expressão interessante. Jesus dizendo: eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu saí e vim de Deus. Então olha que coisa interessante, Jesus saiu de Deus, né? Se Ele saiu de Deus, Ele é o próprio Deus. Olha a expressão aqui, olha para mim aqui, ó, o movimento da mão, amados, ó. Jesus saiu de Deus. Percebe que coisa interessante? Ele sai de Deus. Ele foi enviado de Deus. Ele é o próprio Deus que se manifestou e se encarnou, né? Tanto é que depois ele volta para Deus, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Então ele saiu de Deus, ele tem a natureza de Deus, ele é o próprio Deus manifestado no Filho. Tanto é que no capítulo 14 do Evangelho de João, né, quando dizem assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E ele vai dizer: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me visto, porque quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa interessante, amados. É a mesma coisa. Então, como os escritos, né, eles se harmonizam, como nós lemos, que ele é a expressão exata, a maior expressão da pessoa do Pai, de Deus. Então, quem vê Jesus, vê o Pai, né? A natureza, as características. Então, isso é bem interessante a gente ver aqui. Capítulo 10, verso 30, ainda nessa mesma ideia de que Jesus é Deus. Capítulo 10, nós lemos o 8:42, vamos ler o capítulo 10 e o verso de número 30 do Evangelho de João, ó. Diz assim, aliás, olha um versículo bem curtinho, mas poderoso na sua declaração. Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não é que era a mesma pessoa, mas que era a mesma natureza, tá certo? Não é a mesma pessoa. Nós acreditamos que a Trindade são três pessoas distintas, mas da mesma natureza, tá? Então olha só, a mesma essência, a mesma natureza, os mesmos atributos, só que são três pessoas. O Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é uma pessoa. Então são três pessoas, porém da mesma natureza. O Pai é onipotente, onisciente e onipresente. O Filho é onipotente, onisciente e onipresente. O Espírito é onipotente, onisciente e onipresente. O que um tem, o outro também tem. São três pessoas distintas, mas da mesma essência, da mesma natureza. É um negócio, como eu disse, complicadíssimo, porque não cabe na lógica humana, né? A gente não tem nada parecido, como eu disse. Quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é mais ou menos essa ideia de que, como raça humana, nós somos apenas uma raça humana, não existe outra raça,
tá certo? Eu sei que dizem aí, né, muitas vezes a antropologia, a sociologia, tem a raça preta, a raça branca, a raça amarela, a raça sei lá o que, né, caucasiana, aquela coisa toda. Mas raça existe uma só, que é raça humana. Existem etnias diferentes, é outra história, né? Etnias diferentes, mas raça é uma só, é raça humana. Então nós somos uma raça humana, porém nós somos diversos. Nós como indivíduo, nós somos um, mas somos mais do que um. A gente sabe que não é só essa carcaça, né? Não é só o corpo. Então, existe aqui uma alma, existe um espírito. Então nós somos um, mas somos mais do que um. E como, por exemplo, o casal, né? Ambos serão uma só carne. Então olha só, que mistério, que algo interessante que vai nos revelar a imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados, que sendo um somos mais de um, no âmbito coletivo, no âmbito do matrimônio e no âmbito individual. Percebam, amados, né? Que coisa interessante que a Bíblia vai nos mostrar. Então vamos lá. No Evangelho de João há algumas evidências, né, que a gente vai falar agora, da identidade de Cristo, da missão de Cristo e da natureza de Cristo, tá bom? Se vocês quiserem anotar, fiz essa divisão aqui no estudo para a gente estudar esse Evangelho de João aqui. Então olha só que coisa interessante. A identidade de Cristo. O Evangelho de João vai nos mostrar a identidade de Cristo, tá? Através de 7 sinais. Veja que coisa interessante. Amados, daqui 1 minutinho e pouco cai aqui a conexão, vocês já entram aí de novo, tá? No link, tudo bem? Só para vocês ficarem alerta aí que caiu a conexão aqui, não é porque houve o arrebatamento. Pelo menos eu acho, né? Sei lá, vai que eu estou enganado. Vai cair a conexão e também a gente sobe. A gente se encontra lá em cima e não vai nem ter necessidade da gente estudar mais nada. Tá tudo certo lá. Então anotem aí. 3 coisas que nós vamos falar agora, 3 evidências, né, no Evangelho de João sobre Jesus. Primeiro a sua identidade, depois a sua missão e terceiro a sua natureza. Então a identidade, vamos falar sobre a identidade de Cristo. A identidade de Cristo é mostrada no Evangelho de João através de 7 sinais, tá bom? 7 sinais. Então anotem cada um deles, né, os capítulos, versículos, trecho que eles aparecem, para que a gente possa estar então aí estudando dessa maneira mais organizada.